Estas férias leve o observador no bolso. Na praia, no campo ou entre viagens, acompanhe toda a atualidade sem limites. Assine com 40€ de desconto e habilite-se a ganhar uma estadia de 2 noites num dos hotéis boutique da Small Portuguese Hotels. Este verão, desligue da rotina, não da informação. Assine em observador.pt. Olá, seja muito bem-vindo. Já sabe, esta é a História das Histórias. Eu sou o João Paulo Sacadura e estou aqui com Jorge Adolfo Marques, historiador, que continua a desfiar as suas memórias e as suas crónicas um bocadinho sobre a história de toda a região centro. Vamos hoje, concretamente, começar aqui com o Museu de História da cidade de Viseu. Olá, Jorge, bem-vindo. Vamos a isso. Olá. Efetivamente, hoje vamos aqui começar com uma pequena história, enfim, uma história do Museu da História da cidade de Viseu. Digamos que isto é um pequenino museu que foi inaugurado, abriu ao público no dia 18 de maio de 2018, que é o 18 de maio é o Dia Internacional dos Museus, portanto foi uma boa data para abrir este pequeno museu, que eu digo pequeno porque a história da cidade e da região em torno da cidade de Viseu mereceria um espaço bem maior. Isto é, digamos que um aperitivo para essa história que se pretende retratar num museu da cidade. Ele está instalado numa casa que é conhecida por que fica na Rua Direita, naquela rua que atravessava a cidade de Viseu, de lés a lés, uma rua muito antiga. Foram os romanos que a definiram, aliás, quando fundaram a cidade aqui. É uma casa conhecida pela Papelaria Dias, antiga Papelaria Dias, mas é uma casa medieval que foi comprada pela Câmara e aí instalou este museu. Jorge, deixa-me só dizer uma coisa muito rápida. Agora lembrei-me, por causa de teres falado na Rua Direita, normalmente, eu sempre ouvi, antigamente as pessoas tinham um bocadinho de ideia que era uma rua direita, rua toda seguida, direta, em reta. Mas não é verdade. A Rua Direita, às vezes, é muito curva, porque é rua de acesso direto, não é? Direto, exatamente. Exato, e vem daí. Que era a rua que atravessava, como eu disse há pouco. Era o antigo cardo máximos das cidades romanas, não é? Exatamente. No caso de Viseu, corresponde ao cardo máximos, que era uma das ruas principais que definiam depois todas as outras, a malha urbana a ela, e perpendiculares. Portanto, que definia a malha urbana. Exato. Era a rua principal, era a rua que tinha nos seus extremos as duas portas principais da cidade, geralmente cidade muralhada, mas, e já estou-me aqui a antecipar aquilo que iremos porque a cidade de Viseu tinha 4 portas, não é? Tu falas nisso. Exatamente. Mas essa rua de direita não tinha nada. Aliás, as pessoas que conhecem Viseu e a cidade e conhecem aquela rua, sabem que aquela rua tem muitas curvas. Aliás, como todas as ruas direitas em todo o país. Quer dizer, na Guarda fundo, também, lembro-me bem. Em todo o lado, exatamente. As ruas direitas são ruas da malha antiga das localidades, seja ela cidade ou vila, e no fundo, ao longo dos séculos, elas foram ganhando essa configuração menos retilínea, porque as casas, enfim, casas que eram construídas e reconstruídas, muros deitados abaixo, portanto, e que foram ganhando espaço, e isso criou alguma maleabilidade na própria rua. Ora, este museu está precisamente localizado num cruzamento da Rua Direita, sensivelmente a meio. É uma casa medieval, uma casa do século XV, XVI. É uma casa muito bonita, toda em granito,
e que foi comprada precisamente com o intuito de ser um lugar de exposições e a determinada altura, em 2018, então foi ali criado o tal Museu de História da Cidade, ícones da história de Viseu, o despertar do museu, é assim que se chama esse espaço, e é um espaço que está dividido em nove compartimentos, digamos assim. O primeiro é sobre a origem da cidade. O segundo é sobre a romanização da cidade. Portanto, o primeiro, a origem, é a parte pré-romana da cidade. Quando a cidade ainda não era uma cidade, não era uma urbe. O segundo espaço, então, é quando os romanos efetivamente fundam a cidade de Viseu, a tal cidade de Vicaium. Que era assim o nome romano, não é? No segundo núcleo fala-se de Vicaium, então. Vicaium, exatamente, que é digamos, aí é efetivamente quando se funda a cidade. O terceiro espaço é foi intitulado O Poder da Fé, porque é a cidade já depois da Reconquista. Já depois, é a cidade suevo-visigótica. Então ainda é no portanto, é pós-romano e antes... Pós-romano, mas ainda não é medieval. Ainda no não tempo é dos visigodos e dos suevos. Exatamente. Muito bem. Porque se encontra exposta uma moeda de um rei visigodo, que era Recaredo. Depois temos o quarto espaço, que é intitulado Entre Reis e Califas, e é dedicado à Cava de Viriato. Nós devemos de falar aqui da Cava de Viriato, sim, claro quando for oportuno, porque as pessoas têm muita ideia da ligação ao Viriato, não é? Ao próprio Cava pastor de Viriato, ao pastor herói dos Montes Irmínios, sim. Exatamente. Bom, que confrontou os romanos. Iremos desmistificar isso. Exatamente. Depois, o quinto espaço é o Berço da Nação, portanto é um espaço dedicado ao período precisamente da pré-nacional e nacional. Portanto, a transição do período em que Portugal ainda não é um reino independente, e nomeadamente com a atribuição da primeira carta de foral à cidade pela condessa Dona Teresa, a mãe do Dom Afonso Henriques, no ano de 1123. Muito bem. O sexto espaço é a Idade das Artes e Letras. Enfim, temos que ter em conta que a escola de Grão Vasco esteve aqui sede, não é? O grande pintor Vasco Fernandes foi digamos, é um ícone da cidade e da região e do país, em boa verdade. A sua obra é tesouro nacional, obviamente. É tesouro nacional, claro que portanto, no agora Museu Nacional de Grão Vasco. Depois, o sétimo espaço é Uma História de Ouro. Viseu é uma cidade onde o barroco está muito presente, não só na arquitetura eclesiástica, na arquitetura, nas igrejas, nas capelas, na própria sede de Viseu, mas também nos vários solares e palacetes que há espalhados um pouco pela cidade e pela região. Nós temos aqui, efetivamente, aqui na região de Viseu, eu estou-me aqui só a lembrar, por exemplo, do caso de Santar. As pessoas tem aqui, um solar, não é? Um passo próximo, os maravilhosos solares em Santar, que pertence ao concelho de Nelas. É hoje uma localidade que está integrada no concelho de Nelas, mas é uma localidade que deve ser visitada só para visitarmos o que é o barroco aqui, o barroco beirão, muito bonito, do granito, dessa aristocracia regional beirã, e portanto temos esse sétimo espaço. O oitavo espaço é dedicado à Cidade Jardim, Viseu Cidade Jardim. Toda a gente, digamos, isto é um slogan que colou muito bem à cidade, porque é efetivamente uma cidade muito verde, muito ajardinada, que todas as pessoas que a visitam acham muito bonita, uma cidade com muitos verdes, muitos jardins, muito bem tratada. E o último espaço é o passado presente, e é um espaço curioso porque é dedicado à Feira de São Mateus, que é, digamos, o grande certame da cidade. A Feira de São Mateus, que agora começa um bocadinho mais cedo do que era habitual, é no mês de agosto, que se prolonga ainda por setembro. Antigamente era quando? O Jorge era mais tarde? Era em setembro. Okay.
Agora começa um bocadinho mais cedo. Era o mês de setembro se calhar... e até entrava no mês de outubro. Ok. Agora se calhar começa um bocadinho mais cedo para aproveitar se calhar a vinda dos imigrantes, não? Que vêm... Exatamente. Imagino que sim. Exatamente. Claro. Digamos que em setembro também temos que ter em consideração que a própria cidade e a região, por altura de setembro, já era um bocadinho fria, já chovia bastante. Agora com as alterações climáticas as coisas já não são como eram antigamente, como eram aqui há umas décadas atrás. Mas era uma feira muito concorrida, é uma feira que foi criada pelo Dom João I, portanto é uma feira pluricentenária, sim. que acorriam mercadores de todo o Portugal e do estrangeiro, de Castela, de Leão, da Alemanha, quer dizer, era uma cidade era uma feira muito concorrida e era conhecida como Feira Franca, precisamente porque não se pagava bilhete, era uma feira aberta. Sendo que hoje, com os espetáculos dos artistas que vêm cá cantar, etc., há muitos dias que são pagos, mas não deixa de ser uma feira muito concorrida. Mês de agosto e ainda entra em setembro. Bom, mas este museu é um cheirinho da história da cidade. É um aperitivo para a história da cidade. Andando pelas ruas do casco velho, digamos, do centro histórico da cidade, nós encontramos muitos vestígios desse passado antigo. Temos que considerar que a cidade, aquele morro onde hoje está a Catedral e a Igreja da Misericórdia em frente, foi o sítio onde foi inicialmente ocupado no distante período da Idade do Ferro, que coincide precisamente com essas populações lusitanas do Viriato. Nós encontramos muitas estruturas habitacionais em sítios que foram escavados, nomeadamente no Museu Grão Vasco. Quando, em 2004, o Museu Grão Vasco foi todo remodelado, encontraram-se lá restos de cabanas desse período. Encontraram-se parte de fossos que defendiam esse castro que ali se localizava, no morro, um castro que teria cerca de 6 hectares, portanto era uma povoação, era um povoado. Ainda era grandinho, sim. Ainda era grande, mas era um povoado que tinha muralhas defensivas e fossos defensivos, mas que depois, no século I, digamos, na transição do século I antes de Cristo para o I depois de Cristo, já o território estava todo conquistado pelos romanos. Aliás, foi o primeiro imperador, Augusto, que, enfim, terminou essa conquista até lá acima à região mais norte da Península Ibérica, que é fundada a cidade de Vissaio, que eu há pouco já referi, a tal cidade de Vissaio, e nós sabemos hoje que a cidade se chamava Vissaio precisamente por causa de uma inscrição, uma ara em granito, que apareceu junto, portanto, num sítio onde estavam a fazer trabalhos para construir o funicular, que dá acesso da feira cá acima ao morro, e apareceu ali uma inscrição que nos permite concluir que a cidade primitiva de Viseu, o primeiro burgo, se chamava Vissaio. Jorge, vamos fazer aqui... Diz. Nome que nós não conhecíamos até há poucos anos. Desconhecia-se qual era o nome da cidade romana. Graças a esta inscrição. Esta descoberta... Jorge, vamos rematar para depois aguçar o apetite e, se calhar, voltar à constituição deste museu e falar de outros núcleos. Isso dá para outras conversas. Vamos a isso, que amanhã também quero ficar a saber sobre esta muralha romana. Pode ser? Muito bem. Então vá. Só dizer que há muito para visitar em Viseu. Podemos começar pelo Museu da Cidade. É uma belíssima ideia, sim senhora. Muito bem, estamos então conversados por hoje. Amanhã há mais, vamos saber mais sobre esta grande cidade de Viseu com o Jorge Adolfo Marques. Bem-aja, Jorge, até amanhã. Um abraço.